Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje é meio de semana, dia de falarmos de casamento, romance, relacionamentos e coisas que tais. E o tema é exatamente esse. A resposta que uma pessoa mandou, não sei se é homem ou mulher, escrevendo o seguinte: meu casamento perdeu a graça. O que é que eu faço? O que fazer nessas situações? Infelizmente, é uma situação muito comum. Por alguma razão que a gente vai tentar analisar aqui durante o debate, os cristãos não zelam para que o casamento não perca a graça. Ele acaba perdendo. E aí a gente vai empurrando. Porém, isso traz frustração, tristeza. E vamos ser francos, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia promete para os crentes. Ué, o Senhor Jesus não prometeu que nós teríamos vida e vida em abundância? Ué, se eu tenho vida em abundância, como é que eu posso fazer parte de um casamento sem graça? Alguma coisa está incoerente. Ah, mas a vida em abundância é a vida do espírito, é a vida interior, é a vida da alma. Ué, peraí, eu não sou um fantasma. Eu habito num corpo que come, bebe, dorme e que compartilha das suas necessidades com o cônjuge. Isso tem que fazer parte da vida abundante, ou não? Né? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, o fruto do Espírito é só para a alma? Não contamina os relacionamentos? Claro que sim, começando pelo primeiro, mais importante, o básico, o casamento. Em outras palavras, não vai ser nada difícil para mim vir a provar que pela Bíblia e pelo Novo Testamento especialmente, o que Deus espera de um casamento cristão é algo sensacional, fantástico, espetacular, instigante, estimulante. Nada a ver com um casamento sem graça. Mas, infelizmente, o que se vê na maioria dos casamentos, e a gente sabe disso porque a gente vive isso também, é o casamento perder a graça e ninguém se importar com isso. Ou, pior, quando um dos cônjuges não se importa, acha normal, natural, muita exigência da outra parte, que tem a cabeça fraca ou, sei lá, espera coisas que não existem. Pois é, acho que não é bem assim não. Isso só faz aumentar a frustração, a angústia e, infelizmente, as separações. O que fazer, primeiro, para que o casamento não perca a graça? Segundo, quando isso já aconteceu, tem jeito de remediar, de consertar? E aí? O que você responderia e por quê? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presentes para você que participa dele votando na enquete. O endereço eletrônico para você fazer isso, faça todo dia, é o vejamsó.com.br. Conosco hoje para discutirmos o assunto dos casamentos que perdem a graça, obviamente trouxemos um pastor e uma pastora não casados entre si. Senão eles vão ficar aqui discutindo a relação deles e não vai ser legal. Então a gente trouxe a pastora Luciana Piragini, da Igreja Evangélica Kyrios. Paz e graça, pastora, tudo bem? Paz do Senhor, pastor, tudo bem, graças a Deus. Isso é um assunto muito importante, porque hoje, mais ainda, nós vivemos uma batalha na área de família, né? Então eu acho um assunto muito importante para ser tocado aqui essa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pastor Klaus, está bem? Está bem, graças a Deus. Inclusive, completamos 24 anos de casado esse ano. Que bênção. Então, vou falar aqui de coisas que eu já participei, né? Nós já participamos juntos. Vocês estão casados há 24 anos? 24 anos. Tem filhos? 2 meninas. Que maravilha, né? Que bênção. E onde fica a Igreja Evangélica Kyrios? A Kyrios fica ali na Lapa, na rua Eliodoro Ébano Pereira, 267.
uma travessa ali da Avenida Hermano Marchetti. Vou pedir uma gentileza para a irmã. Se a senhora puder levar o endereço aqui do estúdio para o seu marido, eu acho que ele perdeu. Ele perdeu. Porque faz mais de um ano que ele não vem. Não, ele está dando um seminário agora e está bem bastante atarefado, mas ele vai vir, Agora nas férias vamos aproveitar. Ele deixou saudade, viu? Obrigada, pastor. Do outro lado, com muita alegria, recebemos, faz tempo que ele não veio, mas hoje ele veio, o pastor Michael Marques, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Paz e graça, pastor. Paz, pastor. Vai ser uma bênção a gente conversar sobre essa situação, esse tema é muito importante também, que as pessoas a gente vê hoje na igreja, nós que atendemos, nós como pastor, a gente atende, muitos casos que acontecem pastor, meu casamento agora está sem graça, acabou completamente a alegria, acabou aquela harmonia que nós tínhamos no início. A gente vai chegar num consenso, a gente vai ajudar esses casais. O irmão é casado? Sou casado. Sou casado já há 11 anos. Estamos a dizer. Tenho um filho. Muito legal. E a igreja que o irmão é encontrado? Eu sou pastor da nossa sede regional lá em Mauá. Mas eu auxilio o pastor Jaime de Amorim Campos aqui. A terça-feira é comigo na Vida Sentimental. Toda terça-feira eu estou aqui às 6, às 9, às 14 e também 19 horas e 30 minutos aqui na São João 791, toda terça-feira. E lá na sua igreja, qual é o endereço? E lá é a Avenida Barão de Mauá 769, em frente à Praça da Bíblia, bem no centrão ali de Mauá. Muito obrigado pela presença do senhor, pastor. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema e voltaremos em seguida com a opinião desses convidados no Vejam Só. Dizem que o casamento tem várias fases. Algumas são ótimas, outras boas. Existem também as médias e, com toda certeza, temos aquelas fases péssimas. Porém, todas elas precisam ser vividas e são momentos de aprendizado e amadurecimento do casal. Como dizem por aí, é a vida. Apesar de todos saberem isso, tanto os casais como os conselheiros, como aqueles que pensam em casar, sempre que a crise ou a dificuldade aparece, ficam todos muito perdidos, assustados, desesperados, parecem sem rumo, sem saber o que deve ser feito. No nosso debate de hoje, temos no divã aquele casal que está totalmente envolvido pela rotina, pelas tarefas, sejam elas profissionais ou domésticas, pelos filhos. O casamento parece estar sem graça, sem brilho, sem vontade, sem paixão. O que esse casal deve fazer? Se fizermos uma busca rápida pela internet, ou ainda um rápido passeio pelas livrarias, iremos encontrar muita informação sobre o assunto. São os famosos alguns passos para a felicidade. São as mais variadas fórmulas e receitas para que a relação não sofra com as consequências desse esfriamento, que, ao que tudo indica, é algo natural, um estágio que todas as relações precisam passar. Esses passos para o sucesso no casamento normalmente estão firmados em posturas que o próprio casal deve tomar. Ou seja, algumas mudanças que o marido e a esposa precisam incorporar ao relacionamento para que esse momento sem graça passe. Temos também uma abordagem mais espiritual da questão. Afinal de contas, teria o homem condição de fazer e praticar essa mudança no seu casamento? Ou isso é algo que apenas pode acontecer no âmbito espiritual? Ou seja, sem a manifestação sobrenatural de Deus, nada irá acontecer. Não existem passos para a felicidade. O que existe é um passo em direção a Deus. Assim, ao lado do Mestre, obedecendo a sua orientação, é que o casamento será restaurado. Não existe nada que o homem seja capaz de fazer. Jesus mesmo trabalhou com essa ideia quando disse que a causa principal do divórcio era a dureza do coração humano. Será então que existe uma forma, passos para o sucesso do casamento? Fazer e seguir essa receita é a chave para um matrimônio feliz? Ou a história não é assim? Afinal de contas, ninguém muda ninguém. Só Deus pode transformar o pensamento e o comportamento do homem. Então, o correto ao enfrentar problemas, sejam eles no casamento ou em outras áreas da vida, é recorrer a Deus em oração.
o casamento perdeu a graça. O que deve ser feito? Vamos saber agora no Vejam Só de hoje, que já está no ar. Hoje, meio de semana, dia de falar sobre casamento, namoro, relacionamento e tal. E a pastora Luciana Piragini, da Igreja Evangélica Kyrios, está conosco para tentar responder ao irmão ou à irmã que nos mandou a pergunta, tema de hoje. Meu casamento perdeu a graça, o que devo fazer? Pastora Luciana? Pastor. Tirando assim, do princípio que a nossa vida está em constante mudança, né? Nós vivemos vários tipos de mudança, quando casamos, namorando, casando, depois vem filho, e isso tudo vai causando alguns tipos de desgastes e também mudanças de rotina, né? Ou acontece uma frieza no casamento por muitas mudanças, ou uma rotina muito fixa, né? Não muda, nada muda, né? Então, eu acredito que é entender o momento que está vivendo. Acho que precisa ser entendido o momento que nós estamos vivendo no casamento, que nem às vezes o pastor Klaus, ele brinca, né? Que já é o 4º casamento com a mesma mulher. Então, nós estamos em constante mudança. Entender cada fase, porque entender o que é importante para o seu marido, ou seu marido, o que é importante para você, né? Para poder um ao outro ir ajudando a não cair numa rotina, a não cair numa mesmice, né? E o fundamental de tudo isso, que a palavra do Senhor mesmo nos ensina, é o perdão. Por isso que na reportagem fala, né? É importante nos achegarmos a Deus, porque através da sabedoria que o Senhor coloca em nosso coração, nós conseguimos perdoar o outro. E perdão não é uma emoção, não é um sentimento. O perdão é uma atitude. E quando a gente perdoa, a gente tem que... O que é perdoar? Perdoar é esquecer. É passar... Não, esqueci, deixa pra lá, né? Tem até um ditado que eu ouvi essa semana, falando do perdão, que falando das mágoas, né? Que às vezes acontece alguma frieza no casamento por causa de mágoas, né? Entra um egoísmo, entra atitudes que o outro não consegue retrucar, né? Não consegue mudar no outro. E aí ele fala assim, que a mágoa tem que ser jogada no mar. E colocar uma plaquinha lá, proibido pescar. Quer dizer, não pode voltar a mágoa, né? Então, o fundamental é o perdão. Perdão o tempo todo, perdão. Mas para ter perdão tem que ter erro, tem que ter falha. Mas existe, né? No casamento que eu falei, né? Às vezes... quando a pessoa não admite? Esse a senhora vai responder depois. Tá bom. Deixa eu ouvir o pastor Michael. Ele é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá em Mauá, e dirige as reuniões, como é que chama? Da vida sentimental aqui na Reuniões da Vida Sentimental aqui na sede de São Paulo, na Avenida São João 791. Pastor Michael Marques. Exatamente. Então, são várias coisas que a gente pode falar aqui, né? Eu vou começar pela primeira que eu compreendo que é uma das mais importantes, né? É a questão de se controlar. A pessoa ter a questão do domínio próprio, né? Porque eu acredito que as pessoas, quando começam a ter essa frieza, esse cansaço, as pessoas começam a ficar desequilibradas, pastor. A pessoa começa a se desequilibrar emocionalmente e ela começa a enfiar os pés pelas mãos. Aí sim começa então a acontecer mais brigas ainda, mais contenda e assim por diante. Então, primeiro de tudo, para mim, é o controle. Não só, eu vou pegar um gancho que a pastora falou, eu acredito sim que a gente deve orar, a gente deve se consagrar e tudo mais, mas a questão da frieza conjugal, a questão da frieza no casamento, é uma questão que só vai ser resolvida com atitudes, foi o que a pastora falou, e eu concordo plenamente isso. Ah, mas eu estou orando, tá, beleza, você está orando, eu estou indo para a igreja, tá, mas qual é a sua atitude diante dessa situação? Qual é a sua atitude? O que você está fazendo? Porque eu enumerei várias coisas que a gente deve fazer, mas muitas coisas, são muitas que a gente pode falar aqui. Depois, por exemplo, do controle, você começar a se analisar. Você começar a se analisar, será quem é que é o pivô dessa situação? Será que é só ele? Será que é só eu? E essa questão também eu estava vindo para cá, lá de Mauá, e estava pensando que há uma questão de nós analisarmos também a questão do homem em relação à mulher, nessa coisa da frieza no casamento, e da mulher para o homem. Porque muitas vezes a frieza que vai acontecer da mulher para o homem é mais uma questão mais sentimental, mais de carinho. E muitas vezes do homem para a mulher é uma coisa mais carnal. É mais a questão, sabe,
até da relação sexual e assim por diante. Então, é uma questão de a gente analisar entre a frieza do homem para a mulher e da mulher para o homem. Então, o homem tem que se analisar. Será que eu não estou sendo muito bruto? Será que eu não estou sendo muito, perdoe a palavra que eu vou usar, muito cavalo? E será que a mulher ela não está sendo muito relapsa em relação à vida carnal, à vida conjugal? E aí começa a gerar várias coisas. Aí vem o descontrole, como eu disse, e começam a se pegar e aí fica bravo o negócio. A gente vai acertar aqui. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente continua com os convidados, porque agora é a sua vez de falar para concorrer a esse brinde que eu já vou mostrar já já. Vamos para a nossa página na internet, o lugar onde está a nossa enquete. Vejamsó.com.br e traz a seguinte pergunta. É possível um casamento perder a graça se ainda existe amor? A pergunta é essa, né? Se ainda existe amor, é possível um casamento perder a graça? Primeira resposta, sim, quando não há uma conquista diária. Aquela velha ideia de você aguar a plantinha, nunca ninguém ouviu isso, né? O amor é uma plantinha frágil, então você tem que aguar todo dia, cuidar, bababá, não sei o quê. Segunda resposta, sim, isso é natural. O casamento vai perder a graça porque nós vivemos num mundo decaído e tudo perde a graça mesmo, é hora de chamar o zigue-zague. E a terceira resposta, não, pois se perdeu a graça é porque nunca existiu amor. Então, quando existe amor, não perde a graça, porque o amor tudo suporta, tudo isso, tudo aquilo, né? Enfim. E a última resposta, que é sempre a minha, não sei, ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete, olha que presentaço, já que estamos no mês da criança, que coisa maravilhosa. A Bíblia explicada para crianças. Olha que presente que a Grade está dando para você hoje, hein? Bíblia explicada para crianças, com ilustrações da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito legal, presentão. Enfim, eu digo para você todo dia, né? Toda noite eu falo, vota na enquete todo dia, anota o endereço da grade, do site do programa, e aí você vota para você estar sempre concorrendo aos brindes que a grade disponibiliza. E por falar na grade, anota o telefone da grade, tem novidades muito, muito, muito interessantes da grade para você. 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819 em São Paulo. Liga e se informa sobre os novos cursos que a grade está abrindo. São 15 novos cursos, coisa muito legal. Vou falar um só, tá? Você que tem chamado de evangelização, olha o curso que a grade preparou para você. É um módulo, eu acho que dura um semestre, são cursos rápidos, para você evangelizar doentes hospitalizados e consolar pessoas enlutadas. Então, Deus te chamou para a obra evangelística, aí você tem aí uma meia hora, 1 hora por semana, tal, você vai no hospital perto do teu trabalho e as pessoas que estão lá não vão poder sair correndo. Se você souber falar do evangelho, elas vão receber muito bem a palavra e a oração. Olha só, está lá, rendida, presa numa cama de hospital. Gente no cemitério, você vai lá, se trabalha perto do cemitério, vai lá, passa ou perto de um velório, Deus vai mostrar para você que você pode ir lá, ajudar, fazer uma oração. Posso fazer uma oração para te consolar o coração? E aí você dá uma palavra e tal. A grade vai treinar você para fazer isso. Esse é um dos cursos, tem mais 14. Cada dia eu vou falar de um, tá bom? 3115-0819 em São Paulo, liga amanhã no horário comercial, agora não tem ninguém lá. E aí você se informa. Combinado? Muito bem. E já que estamos falando de coisa boa, perdoem minha falta de modéstia, mas o meu blog está muito legal. Ele voltou a existir e tem coisa muito bacana lá. Confira, ebercocarelli.blogspot.com.br, com sermões, toda semana tem um sermão novo, tem artigos, tem vídeos com minhas opiniões, e olha, você pode curtir, espalhar e descer a lenha também. Eu aceito as críticas, não tem problema nenhum. É um trabalho independente meu, não tem a ver com o programa, não tem a ver com a opinião da Igreja da Graça, para a qual eu trabalho, nem com a opinião da Igreja Presbiteriana Independente, da qual eu sou ministro. É a minha palavra lá,
Por isso que quando eu gravo os vídeos é Eber diz. Então sou eu o único responsável. Pode descer a lenha lá. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Agora chega a hora mais legal do programa, é a hora que você participa, a hora que você aparece no programa. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Se você não fez sua foto, faça os presentes, vão ser sorteados agora em dezembro. Não perca tempo. É só fazer a foto com quem assiste ao programa na sua companhia, postá-la no facebook.com/programa Vejam Só. É lá que você manda a fotografia, tá? Com a informação, olha os presentes aí, com a informação devida, né? O nome de todo mundo que aparece na foto, a cidade e o estado aonde você mora, tá? Olha que bacana. É a Bíblia do Missionário, com 1000 e lá vai fumaça. Quantas notas tem lá? Quase 1.900 notas do Missionário. A coleção inteira do Tozer, reeditada de forma muito bonita. Os livros do A.W. Tozer são clássicos, fantásticos. Ele é um dos últimos puritanos e faz bem danado para quem prega ler os livros dele. A gente vai sortear a coleção inteira, tá? E uma série de outros presentes. Vai ser no dia 22 de dezembro, presentaça de Natal. E vai ter presente para as crianças também, obviamente. Então faça a foto, tá? E manda para o facebook.com/programa Vejam Só. Primeira foto de hoje vem de Muriaé, lá nas Minas Gerais. Muriaé, a terra do pastor Oséias. Aliás, um ósculo santo para o pastor Oséias. Deus abençoe você, o meu querido e amado irmão. Essa moça bonita que está aí é a Magali Godinho. Magali Godinho. Assiste ao Vejam Só. Ela deve ter mandado a foto que ela fez para o book de modelo, né? Isso aí, né? Ou você assiste ao Vejam Só assim, ô Magali? Um ósculo santo para você. Deus te abençoe. Vamos para o interior de São Paulo, para Dracena. O Valdemir Araújo é quem assiste ao Vejam Só. Olha só, que maravilha. Valdemir, um ósculo santo para você, para o povo de Dracena. Faz muitos anos que eu estive aí fazendo um casamento. Aliás, né? Muito legal a família do Haroldo, da Carla, que são de Tupi Paulista, mas que na época tinham ligações aí com Dracena. Agora é Santo André, no ABC Paulista. Nós temos a Kelly, a Maria de Fátima, a Bárbara e a Grace assistindo ao programa juntas lá em Santo André. Então, a Kelly, a Maria de Fátima, a Bárbara e a Grace no ABC Paulista, em Santo André. Deus abençoe vocês, um ósculo santo para esse pessoal lindo que está aí. Ubatuba, litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, Ubatuba, lindo lugar, maravilhoso. Nós temos a Maria Leni Oliveira, que assiste ao programa lá de Ubatuba. Você é uma bem-aventurada, hein, Maria Leni? Mora num lugar maravilhoso, com montanhas lindíssimas, um mar lindíssimo, praias fantásticas. Uau! Deus te abençoe. E a última foto vem de Paulínia, no interior de São Paulo, e é a Jerusa dos Santos Inácio. Quem bateu a foto para ela foi o netinho Gabriel. Olha que netinho bacana, né? Batuta. Ele deve ter feito a foto, né, o Jerusa, e postado no Facebook, né? Porque com certeza eu não sei, mas eu, por exemplo, não sei fazer postagem no Facebook. Então, se eu precisar, eu vou pedir o teu neto Gabriel emprestado, tá bom? Boa sorte para você no dia do sorteio. Bom, pastora Luciana Piragini, da Igreja Evangélica Quírios. Essa história que o Zeca colocou na matéria, parece que a senhora concorda. A senhora falou, é preciso que o casal entenda o momento. Uhum. Ele começou a matéria falando de fases. O casamento vive de fases? Vivemos fases no casamento. Isso é lua, não é casamento? Não. Quem tem fase é lua. Não, vivemos fases, né? A nossa própria maturidade, né? Ela vai crescendo, né? Conforme a gente vai
ganhando mais idade, né? Vai passando o tempo, né? Então Mas eu a acho gente ia que o casar com importante- 70 anos, pronto. Não tinha problema no casamento. É, né? Seria mais fácil, cabeça é outra. Não, mas até dizem que o casamento depois da viuvez, né? O amor é diferente do que o primeiro, né? Porque já tem muito mais maturidade, né? Ah, então eu já sei como resolver o meu problema. Então, Já mas eu sei. acho que nesse assunto o mais importante, pastor, é haver uma comunicação, porque às vezes uma das partes está sentindo uma frieza e o outro não está nem entendendo o que está acontecendo. Então tem que haver uma comunicação, respeito para entender o que o outro está vivendo. Então, né? mas quais são as fases? Ai, com nome assim eu não sei dizer, mas... Por que o seu marido fala que está no quarto casamento com a senhora? Porque antes era uma moça mais sonhadora, idealizadora, né? Depois eu fiquei mais madura, depois virei mãe, então mais responsável, né? Depois virei mais companheira das crianças tão grandes, uma com 21, 16, então fico no pé dele mais tempo agora. Com qual das 4 o senhor acha que ele gosta mais? Acredito que a maturidade, quando a pessoa chega numa maturidade maior, como a pastora estava falando, acho que essa Então ele fase é gosta melhor. mais da quarta? Eu acredito que sim. Tá, mas se ele gosta mais da quarta, por que casou com a primeira? Esse é o problema. Ele Que era a fase também, dele a gente também, né? cresceu junto, né? Ele também passou pelas fases juntos, passamos juntos. Ah, é? É. E foi igual? Não, é diferente, né? O homem vê as coisas de maneira diferente que a mulher, né? Então, mas quem rotulou as fases foi ele. Foi ele. A senhora rotularia como? Consciência. Acho que ele trouxe mais ao consciente, né? É uma coisa meio inconsciente, né? O que a gente vai passando, né? Pelo jeito, a senhora concorda com ele. Eu concordo, pastor. Concordo com meu marido. E o senhor também acredita que casamento tem fase? Eu acredito, pastor, que no casal, acho que tanto o marido quanto a mulher, eles têm momentos na sua vida. Eles têm momentos, né? Eu tive momentos, por exemplo, no meu ministério, ela teve momentos no trabalho dela. E aí, nesses momentos, a gente teve que se adaptar em muitas coisas. Eu tive que ceder, ela teve que ceder também. A gente foi crescendo junto, a gente foi se adaptando, né? Não que eu e ela, a gente teve a mesma fase, podemos assim dizer. Mas nós dois já tivemos, assim, momentos, né? Por exemplo, eu venho lá do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Caxias do Sul, eu comecei o ministério lá, aí o missionário me trouxe para cá, ela teve que se adaptar junto, ela teve que vir junto comigo. Então, o meu filhinho tinha um ano e pouquinho quando a gente veio para cá. A gente ficou aqui na sede, depois a gente foi para Mauá e a gente não sabe para onde vai. E a minha esposa, na verdade, ela foi se adaptando. Ela precisou ir se adaptando a todo esse ministério, assim, evangelístico que eu tenho, de pregar em vários lugares. Eu também preciso respeitar também, a minha esposa é nutricionista, então eu preciso respeitar também que ela quer, sabe, fazer os cursos dela, então eu preciso ficar com meu filho e assim por diante. E se a gente não conseguir respeitar, o casamento vai esfriar. Esfria, o casamento começa a ficar sem graça mesmo. Mas se a gente for saber se adaptar, ceder, se aproximando, entrando num consenso, a gente vai longe. Como é que chama aquela doença do cara que gosta de sofrer? Masoquista. Sadomasoquista. O irmão é masoquista? Não, sadomasoquismo é outra coisa. Ah, é outra coisa, né? Não pode falar nesse horário. Tá certo. Masoquista. O irmão é masoquista? Não, Gaúcho que casa com um nutricionista só pode ser masoquista. Ela Não, mas deve ela é uma podar boa- tudo que o senhor gosta. Ela é uma boa nutricionista. Que isso é Vai ficar ótimo. em forma, pastor. Hã? Vai ficar em forma. É verdade. Mas gaúcho só gosta de coisa gostosa, Gordurosa. boa e que faz mal. Mas não é verdade? tudo gaúcho, né? Ah, não? Não, eu sou tranquila. Mudei bastante minha alimentação. Claro, casou com uma nutricionista. Só tinha que mudar, evidente. Oh, sério mesmo? Mudei bastante. E não tem saudade dos velhos tempos? Na verdade, eu fui atleta, pastor Heber, né? Ah. Eu fui atleta, eu joguei futebol profissional por um bom tempo. Daí, quando eu parei de jogar, eu comi muita besteira, muita coisa errada. Depois ela fez uma reeducação alimentar para mim. Eu estou seguindo ela, agora tá ótimo. Tô bem de saúde. Então vamos voltar a falar do casamento, né? Então tá. Eu não sei se eu gosto dessa ideia de fases, eu acho que isso não é... Faz nesse sentido que o pastor falou mesmo, né? Eu deixei de trabalhar para cuidar das crianças pequenas, então a cabeça muda. Depois eu voltei a trabalhar, depois eu voltei a estudar, tinha parado a faculdade, aí depois voltei, agora estou fazendo seminário. Então, ele trabalhava trabalhava fora e pastoreava, então era das 6 da manhã à meia-noite. Aí depois ele passou tempo integral para a igreja.
Então, são mudanças que vão acontecendo que a gente tem que se adaptar. Se não ceder, né, pastor? Se não ceder... E conversar, né? E o respeito, né? É fundamental, de saber, de conversar, falar assim, olha, o que é importante para você nesse momento? Eu posso te ajudar? Né? Eu posso amenizar, né, as coisas para facilitar para você, né? Vamos fazer coisas juntos, separar o nosso dia lá na nossa família. O que a gente acha muito importante é a gente ter o sabá. Não que o sabá seja o sábado, mas ter o dia da família. O nosso sabá é o dia da família. E que dia que é? Agora, é quarta-feira, nosso dia da família. Então, quarta-feira a gente não marca compromisso com o irmão, que às vezes o irmão fala assim, é só folga, vamos sair. Não, é da família, né? Então, a gente não marca compromisso com ninguém, a gente procura ir sair para assistir um filme. Quando não dá, a gente assiste um filme em casa, vai dar uma volta no parque, vai andar de bicicleta no parque. Então, fazer coisas junto, isso é muito importante para fortalecer a família e o casamento, né? Tá. Bom, vamos lá. O senhor faz reuniões da vida sentimental, certo? Sim, senhor. Pastor, uma pergunta que já me fizeram várias vezes e ela não é, pelo menos para mim, não é muito simples. Quando, num casamento, desaparece a paixão, o interesse de um com o outro e do outro com um, dá para gerar de novo essa paixão? Ou dá para regenerar, restaurar essa paixão, ou quando ela acabou de vez? Depende muito das pessoas. Depende muito de sentar com a pessoa e ver ainda se a pessoa... Tem que ver também se as pessoas são cristãs, né? Porque eu já atendi casais não cristãos e casais cristãos. Eu acredito que quando nós somos cristãos e as pessoas casaram conhecendo a Escritura Sagrada, conhecendo a Palavra de Deus, os dois casaram diante de Deus, diante, sabe, do pastor, foi com muita orientação, foi com muita, vamos dizer assim, envolvimento espiritual. Eu acredito que dá. Eu acredito que dá porque isso não vai morrer. Isso não vai morrer. O que foi que eles se perderam no trajeto, eles se perderam no caminho. Como a gente está conversando hoje, essa questão que a nossa vida muda muito, as pessoas também, elas vão mudando, e eles se perderem em algum ponto. A gente consegue sentar com a pessoa e a gente consegue dar algumas dicas, dar algumas orientações, que isso vai voltando novamente a ter... Porque assim, essa questão da palavra paixão eu não gosto muito, porque paixão parece uma coisa assim que pega fogo na hora e depois acaba. Mas se os dois casarem em amor, na palavra de Deus, e são duas pessoas assim espirituais, consegue sim, pastor. Consegue, porque eu já tive casos de atender pessoas e elas conseguiram, a gente conseguiu renovar, reatar novamente, as pessoas voltaram a ser até melhores. Porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo, até seguidamente quem me assiste minhas pregações pela televisão, enfim, onde eu prego, aquilo que não me mata só me fortalece. E por que eu digo que vai ser um relacionamento muito melhor depois? Porque aquilo ali não conseguiu destruir eles. Aquilo ali foi a um ponto muito crítico, quem sabe, a gente tem que saber até onde foi, mas quem consegue passar por aquilo ali, consegue superar e vencer aquilo ali, depois o relacionamento é muito melhor. Eu mesmo passei por situações, não que o meu casamento praticamente acabou, mas eu passei situações difíceis, dificílimas, por questão de personalidade. A minha esposa, ela é totalmente diferente de mim. Eu sou totalmente diferente da minha esposa. Eu sou muito comunicativo, sou muito falastrão, falo muito, a minha esposa é muito introvertida, muito quieta, então daqui a pouco algumas coisas assim, ela gosta do, sei lá, do vermelho, eu gosto do azul, ela gosta de um tipo de comida, eu gosto de outra, ela gosta de um lugar... Ah, eu sabia! Ele confessou, ele caiu. Agora o senhor confessou, tá bom. Ai. Não, então, me dou razão, E tá vai mudando, então assim, a gente chegou em momentos assim que a gente teve que sentar para se adaptar, para ceder. E nessas horas, pastor Heber, que até queria falar, antes não falei, a tendência é se afastar. E não pode. Naquele momento é a questão de se aproximar. Bom, vamos lá. Pastora, o pastor acabou de descrever uma situação aí de que os opostos se atraem. Isso é verdade ou é mito? Na verdade, os opostos podem até se interessar por curiosidade e depois... Os opostos se atraem? Eu não sei dizer, pastor. Sei que assim, eu vim do Rio e meu marido é de São Paulo. Quando ele me viu, ele se apaixonou. Sim, carioca. Seu sotaque é mais mineiro do que carioca. Faz tempo que eu tô aqui em São Paulo, né? Eu sou mais paulistana do que carioca hoje. Desculpa, gente, aí do Rio. Família. Eu acredito muito que o pastor falou dessa comunicação, porque às vezes a gente acha que
conhece a pessoa que está casada com a gente. E aí, devido a essa maturidade, a gente começa a entender que a gente não conhece tanto, e a gente tem que buscar conhecer os gostos, né? Conhece as manias, né? Mas, por exemplo, eu fazia picadinho achando que meu marido gostava de picadinho. E ele detesta picadinho. E ele comia achando que eu gostava de fazer picadinho. Então, tem coisas mínimas, assim, que às vezes atrapalham ou até estragam um relacionamento por falta de comunicação. De sentar e falar assim, quais são os seus valores? Né? Quais são as suas paixões? Né? O que você deseja? O que a gente quer ser como família? Então, pastor, mas planejar, o que a gente quer ser como família? Eu não quero mais viver essa situação. Mas o pastor Michael acabou de descrever o seguinte, se essa conversa fosse feita entre eles, um está num extremo, o outro está no outro extremo. Eles são muito opostos, muito diferentes. Vamos supor que eles fossem namorados e fossem se aconselhar com a senhora. Sim. Né? Um caso assim, né? Então, um rapaz muito diferente da moça, mas por alguma razão, até por curiosidade, né? Porque como eles têm interesses bem distintos, eles se atraem, começam a namorar e tal, aí vão se aconselhar com a senhora. Será que vai dar certo esse casamento? Ainda não casaram, nem marcaram a data. O que a senhora diz para eles? Se eles se completam, se eles, às vezes, o deficiência de um atraiu o outro, né? A falta dela, de repente, não ter facilidade de se expressar e ele se expressar muito bem, eu quero ser igual a ele, então vou me juntar a ele para tentar crescer um pouco nessa área, assim, inconscientemente isso, né? Não estou falando conscientemente. E aí, de repente, acontece essa unidade, essa união, né? Então, opostos vão dar certo? Pode sim, com certeza. Tá bom. Eu acho que dá até mais, certo? De repente, uma pessoa mais fleumática acaba casando com uma pessoa mais descontraída, né? Uma pessoa que é muito fechada, né? Gosta do sorriso daquela menina que é mais extrovertida. Então, Pastor, nós casamos pela palavra. Porque Deus falou comigo, Deus falou com ela. Porque a gente se gostava muito e tal, mas a gente não se fechava em muitas coisas. A gente foi para a oração. A gente disse assim, ó, eu gosto muito de ti, mas tem coisas que a gente não fecha. A gente não bate, não fecha. Então a gente foi orando, a gente foi colocando diante de Deus. Deus falou comigo, Deus falou com ela. A gente casou assim em santidade, tudo aí funcionou. Agora, se fosse somente por essa questão de opostos, ou somente por essa questão, sabe, de sentimento, não ia fechar. Até hoje, pastor Heber, pastora, até hoje, quando eu e minha esposa, a gente tem alguma luta, que a gente tem conflito ainda, eu não sou, assim, super casado, né, né? Então, quando a gente tem uma luta, a gente volta para aquela palavra que Deus nos concedeu, ela em Cantares 1:8, eu em Zacarias 4:6, a gente volta para aquela palavra, a gente ora em cima daquela palavra e diz, Deus, o Senhor que nos uniu, é a sua palavra que nos uniu, e dali por diante as coisas começam a melhorar e destranca tudo e a gente continua o nosso relacionamento e vai longe. Mas se fosse só pela questão sentimental assim, ou de opostos e a gente se dá bem, não sei se é muito, por isso que eu falei para o senhor antes, a questão se é casado em Cristo e se não é casado em Cristo. Porque é muito difícil chegar uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ou que não tem comunhão com a Escritura. Qual palavra que Deus te deu para casar com ela? O que Deus falou? Qual foi a orientação de Deus? A pessoa olha para mim e diz assim, hã? Então, na verdade, a pessoa não tem muito saber. Agora, um casal cristão é mais fácil de trabalhar essa questão. Então, pastor, mas aí a gente não cai num risco de tentar espiritualizar tudo, né? Por exemplo, no próximo bloco a gente vai para Crentolândia, o Zeca frequenta lá na rua Conde de Sarzedas, e pergunta para as pessoas lá, né? Sejam pastores ou não, o tema é tal. Eu tenho certeza, eu posso queimar a língua, já queimei a língua um monte de vezes aqui, né? Mas eu tenho certeza que a maioria vai dizer, tem que orar, tem que buscar Deus, né? Tem que se consagrar. Essas soluções que são para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, qualquer problema, são muito genéricas. Será que é assim? Quando se trata de pastora, vai lá uma esposa desesperada lá conversar com a senhora. Porque não adianta, o meu casamento não funciona, eu não sinto mais nada pelo meu marido, ele não serve para nada e tal, não sei o quê.
e já falei, briguei, não adianta nada. Né? A senhora não vai mandar ela orar, vai? Eu vou pedir para ela ver se é realmente, qual que é o problema, na verdade, de verdade, se o problema está com ele mesmo ou está com ela, e por que ela casou? Resgatar esse primeiro amor que ela, por que ele perdeu, ele não é mais aquela pessoa que você se casou? O que te atraiu nele para você ter casado com ele? Né? Resgatar esse primeiro amor. Né? E o amor, ele não é um sentimento, né? O amor é uma decisão. Né? Então, eu decidi amar o meu marido até que Cristo volte. Então, é uma decisão que nós tomamos como casal. E essa decisão é baseada na palavra, mas é baseada também nas nossas atitudes. Né? Quando essas atitudes começam a ir de contra, a gente tem que sentar, foi o que eu falei, sentar, o que nós queremos como família? Onde nós queremos chegar? Né? E aí sentar e conversar. Se precisar de uma ajuda de um conselheiro, se não consegue às vezes sentar e se expor, né? Porque não adianta também na hora do casal estar na briga querer conversar, não adianta. Tem que acalmar os ânimos e falar, peraí, precisamos de ajuda, precisamos conversar, precisamos mudar, não dá para viver mais essa situação que nós estamos vivendo. E aí buscar um conselheiro, se for necessário, se não senta. Falei, vamos desenhar aqui, vamos, já que fala só, não, desenha. Tá bom, vamos lá. Além de ouvir as entrevistas, no próximo bloco a gente vai conversar também sobre os livros que existem aos borbotões oferecendo ajuda para casamentos em crise, né? Será que eles de fato funcionam? E eu também tenho uma outra pergunta muito importante que eu quero ouvir dos meus convidados. A senhora mesma falou, né? Por que ela casou com ele? Tá. As pessoas mudam, como a senhora mesma disse, ou se enganam, né? Eu pensei que ele era assim, eu pensei que ele era assado. Mas aí casou. E aí descobre a verdade, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, sobretudo no casamento. Né? Aí pronto. Como é que faz? No próximo bloco a gente vai tratar disso. Mas antes de sair para o intervalo, deixa eu fazer uma propagandazinha. Agora para o pessoal de Guarulhos e região, no dia 22 de outubro, agora, eu vou estar na Igreja Batista Etnos, participando como um dos oradores lá da série de conferências a respeito da reforma, dos 500 anos da reforma protestante. Vai ser no domingo, às 18h30, no culto de domingo à noite, às 6h30 da tarde, lá na Igreja Batista Etnos, que fica bem pertinho da prefeitura, no bairro Bom Clima, ali em Guarulhos, tá bom? É fácil você achar, é só entrar na internet, Etnos, e se você conhece Guarulhos, ali pertinho da prefeitura, no bairro Bom Clima, você vai achar a igreja, 6h30, a gente vai estar lá. Se você quiser, a gente pode depois conversar um pouquinho, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, esse é o derradeiro bloco do programa Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, bacana ter você aí. E a gente vai para Crentolândia, onde o nosso querido Zeca, acho que ele esteve por lá, perguntando a respeito do tema de hoje. Vejam só. Se ama mais. O que esse casal deve fazer para recuperar esse amor ou a graça do casamento? Esse casal tem que procurar Jesus, porque ele é o único que pode transformar essa falta de amor em amor verdadeiro. É só o que eu tenho para dizer. Bom, acabou o amor. E como se perde? Como se perde o amor? Né? Dependendo da pessoa, por que ela perdeu o amor? Né? Aí tem que avaliar como que é a vida dessa pessoa, né? O meio social que ela vive, né? Será que ele está sendo fiel com a esposa? Ou vice-versa? Será que o casamento, será que a parte financeira está legal? Porque são vários fatores que vai interferir aí para que a relação do casal esfrie, né? Agora, porque se a pessoa
casou porque ama, porque quis constituir o casamento junto. Então, no tempo, conforme vai passando, são esses fatores que podem acontecer. Como vai esfriar um relacionamento? Parte financeira, né? Ou a esposa ou o marido deixar de dar atenção, o carinho necessário, ficar mais focando no trabalho, esquecer dos afazeres da casa e vice-versa, né? Então, acho que tudo isso vai contribuir para que a relação esfrie. Primeira coisa deve fazer orar. Pedir ao Senhor, porque o casamento é projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Então, assim, muitos casais, infelizmente, hoje se separam porque, infelizmente, eles não buscam a fonte que é Deus, né? E muitos se voltam contra o outro do lado do problema e não se colocam do lado do seu cônjuge contra o problema. Senta e fala assim, temos um problema e precisamos resolver. Muitos não oram e vai falar assim, o Espírito Santo de Deus está do nosso lado. Então, eu acho que o ideal, se for, no caso, um casal cristão, ele deve procurar a igreja, né? Ele procura a igreja, lá vai ter pessoas que já são direcionadas para esse trabalho com casais, porque o que acontece? Isso de um amor esfriar, é coisas que, às vezes, o dia a dia, os desgastes da relação, o dia a dia, isso vai acontecendo. Então, quando você tem a fé firmada realmente no Senhor, então você pode restaurar tudo que é quebrado, então você pode estar restaurando. Então você procure as pessoas direcionadas, ou o próprio pastor, ou pastores direcionados que trabalham com os casais. E no caso de casais que não são cristãos, não tem o que dizer, eles têm que realmente procurar a igreja, porque que a salvação também depende, né? Então, eles têm que se achegar à igreja, e quando você se afirma realmente na fé, então tudo flui. Aí o casamento que está desgastado se restaura, e todos os laços familiares, nesse caso. Eu não falei? Eu avisei. Então, ó, a maioria das respostas girou em torno de procurar Jesus, usando os termos que eles usaram, né? Procurar Jesus, orar, alguém mencionou até o Espírito Santo, e procurar a igreja. No caso aí dessa última moça, procurar a igreja, mas não a igreja em si, mas procurar assistência de Ministério de Casais e tudo mais, né? Então, eu vou ser muito franco, minha opinião, e no meu blog eu exploro isso bastante em vários vídeos. Essas soluções puramente espirituais podem ser muito fáceis de se responder para um repórter lá, mas na prática não é assim que funciona. Eu acho que nós crentes somos muito folgados. A gente ora, coloca no altar, bom, agora o problema é de Deus. Não é assim. É assim, pastor? Não é assim que funciona. Porque tem a parte da pessoa também. Eu vou buscar Jesus, mas Jesus ele vai te dar uma orientação. Qual a orientação que ele vai te dar? Tem N orientações na Bíblia Sagrada. O senhor mencionou antes a questão assim, por que motivo casou? Por que motivo? Eu já conheci pessoas na igreja que o casal, eu fui perguntar para eles, o que vocês vão casar? Para a gente não cair em pecado. Eu falei, rapaz, você vai casar para não cair em pecado? Como assim? A gente tem que casar para não cair em pecado. Eu falei, o casamento de vocês vai ser uma frustração. Se vocês vão casar meramente, perdoe falar, por sexo, vai dar errado, amigo. Não é isso aí, é um conjunto de coisas. Então a pessoa que elas estavam falando assim, procura Jesus, procura a igreja e tal, mas lá vai ter uma orientação. E mediante aquela orientação que for dada pela palavra de Deus, como esse casalzinho que me procurou, eu falei, não, se vocês vão casar só por isso, pode parar por aí. Não, isso não vai dar certo. Então tem uma orientação. Esse que o senhor falou de, põe lá no altar, ó, Deus abençoa, mas chega em casa. Por exemplo, não cuida do corpo, né? Casamento. O casal não cuida do corpo, a mulher está sempre mal vestida, o homem está, vamos dizer assim, não cuida da higiene dele, ele é estúpido, a mulher também é relapse em relação às coisas da casa, e N coisas que eu sento com o casal, dizer, vamos ver o que está acontecendo, como é que você é, aí a gente vai, não, vamos orar, não, vamos orar, não, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar... O senhor falou tudo, pastor. Eu conheci uma senhora que reclamava muito do casamento, mas ela tinha mau hálito. Que casamento que eu tô falando. Que sobrevive, né? É isso que eu estou falando. Só se o cara for treinador de gambá, aí tudo bem.
Não é verdade, irmã? Verdade. Tem que se cuidar. Mas eu acredito que tem que ver os sinais antes, né? Para que prevenir essas coisas, né? Durante o namoro, né? Ele vai soltar alguma, né? Ou ela, né? Que vai dizer se é essa pessoa mesmo ou não. Se ela insistir no erro ou ele, é burrice, né? Vai casar com uma pessoa que ele acredita que não é... que vai mudar, né? Que não é aquela pessoa que ele pensou para casar com ela. Mas Quem acontece, faz isso né? são as mulheres, irmã. Mas acontece, né? Quem faz isso são as Será? noivas. De cada 100 noivas, 150 pensam assim, eu mudo ele depois. A senhora não pensou isso? Não sei, se eu pensei 24 anos. Isso. Algumas coisas a gente vai, né? Toda mulher pensa assim. E toda mulher se frustra. Uma senhora me procurou uma vez e ela falou que depois de 30 anos de casado, que ela acha que ela tinha perdido o amor. E a gente conversou, oramos juntas e tal. E ela falou, mas eu não tenho mais vontade de me relacionar com meu marido e tal. E aí falei sobre isso do resgate e tudo. E ela falou, não, por amor a Jesus, por temor a Deus, eu vou continuar casada. Ela decidiu tomar essa decisão, né? Por amor a Deus, eu vou continuar casada. E infelizmente houve uma tragédia, né? O marido faleceu, teve uma doença grave. E aí depois ela veio para mim, né? Falou assim, eu conversei com você há tantos anos atrás e aconteceu isso agora e eu me sinto culpada. E aí a gente orou junto, ela restaurou, ela falou assim, mas eu fiz tudo do possível e impossível para deixar o meu marido feliz. Mesmo com esse sentimento que eu não amava, mas ele da maneira que eu amava. Isso é muito forte, né? Com certeza. Ela falou, por temor a Deus, eu vou fazer ele o homem mais feliz e até o final da morte. Muito pesada, né? Pastor, e esses livros que tem por aí, né? Para garantir o sucesso do casamento e tal, o que o senhor acha? Quando a gente vai ler, eu já li alguns. Então, o que acontece? Tem coisa que está de acordo com a Escritura. Tem coisa que até vai, mas tem coisas que não bate. Não bate com a Escritura Sagrada. Eu deixo de lado. Eu retenho aquilo que é bom, coisas, por exemplo, até anotei que tem coisas que falam em elogio sincero. Eu anotei aqui que tem esse livro de autoajuda, né? Beije a esposa não somente no rosto, tem que beijar ela na boca. Eu acho bacana as coisas, bacanas, né? Mas tem que ver se tem coisa que está fora da palavra, falar da palavra de Deus. Por exemplo, hoje em dia tem livros que orientam as pessoas, por exemplo, casais, morar em casa separada. Como é que é? Casais morar em casas separadas para, tipo assim, um casal mora lá, outro casal, o marido mora aqui numa casa e ela mora na outra, eles se juntam como se fossem namorados. Isso está totalmente antibíblico. Tem livro que recomenda isso? Tu vai pegar livro que orienta. Aliás, passou matéria na televisão, eu não sei agora precisar para o senhor aqui, mas matéria de televisão, que agora... No Canadá tem muitos casais uma vivendo onda, assim. Né? tipo assim, são casados, mas cada um mora numa casa para eles voltarem a resgatar como se fossem namorados. Eu não concordo com isso. Né? Mas existe. Então, assim, até onde vai? Em vez de beijar no rosto, você tem que beijar a sua esposa na boca, sabe? Escova o dente antes. Escovar os dentes antes. Mas, na verdade, tem N coisas assim que é bacana os livros. Agora, tem coisas que eu já deixo de lado. Isso aí está fora da palavra de Deus, estou fora. Mas e se os livros são vendidos em livrarias evangélicas? Pois é, mas tem muitos livros que vêm vendidos em livraria evangélica que fala, e eu mesmo não concordo até em relação à fé. Em relação à fé, em relação a um monte de N outras coisas, né? Em relação a ministerial, eu leio, eu retenho aquilo que é bom, né? Então, são livros que são vendidos de autoajuda dentro de livrarias evangélicas, mas tem coisa ali que está escrito ali que é da autoria do próprio autor, não vem de inspiração bíblica, né? O que o senhor acha? Eu acho importante os livros, mas assim, a escrita tudo aceita, né? O papel aceita tudo. Exatamente. Né? Agora, se a pessoa vai pôr em prática, que nem aquelas 5 linguagens do amor, achei muito bonito esse livro. Achei muito importante. Acho que todo casal tinha que ler, indico. Porque às vezes você não percebe o amor da maneira que o outro, né, percebe. Um gosta de ganhar presente, se sente amado quando ganha presente, o outro se sente amado com a presença da pessoa,
Então, é muito importante conhecer o seu cônjuge. Bom, nas entrevistas do Zeca, alguém mencionou lá um problema que nenhum de nós ainda abordou. A questão financeira. Isso pesa no casamento, pastor? Pesa e pesa muito. Hoje em dia, eu acredito que é o maior caso de número assim, que a gente vê de divórcio começou a pegar essa parte, né? Então a pessoa ela fica desempregada, começa a ter luta dentro de casa, briga, digo, né? Discussão. Daqui a pouco essa discussão já vai levar para o lado, vamos dizer assim, de noite, ou durante o dia lá do cônjuge, a questão do coabitar. Não quero saber, e aí vai gerando, e vai aumentando. Mas principiou nessa questão de falta de dinheiro. Eu já preguei sobre isso. Começou a ter problema na vida financeira, vai começar a estourar em outro lado, vai começar a estourar no casamento. Que daqui a pouco ela quer, sei lá, pintar o cabelo, ou quer fazer uma chapinha, sei lá, coisa assim parecida, tu não tem o dinheiro para dar, não tem como levar a comida para dentro de casa, ela já começa a cobrar, daqui a pouco tu vai, tu não consegue o emprego, e daqui a pouco começa a brigar dentro de casa, aí chega de noite, meu amor, eu te amo, vem cá, me dá um abraço. Não quero saber, a gente não está se dando e tal. E aí vai começar a gerar uma bola de neve. Como diz um abismo, vai chamando o outro. Entrou de novo nas questões dos valores, né? Às vezes a pessoa, para o homem, o carro é uma coisa assim muito importante. E para a mulher ter um conforto dentro de casa é mais importante. Mas para liberar uma poltroninha nova é difícil, mas para comprar um acessório para o carro, tudo bem. Então, negociar mesmo, tem que entrar em concordância, né? A parte financeira realmente é uma parte que pesa muito, porque tem que haver uma concordância. Uma distribuição, não falando uma distribuição igual, mas vamos investir nisso agora, vamos fazer um acordo aqui, nós vamos cuidar dessa parte da nossa casa agora, depois a gente vai cuidar mais das roupas, depois a gente vai precisar negociar mesmo, entrar em concordância. E quem que tem que gerir tudo isso, o homem ou a mulher? Olha, geralmente tem que ser o homem, o cabeça da casa, né? Mas a mulher pode muito bem sugerir para o marido, né? Vamos sentar aqui, vamos entrar em acordo, vamos conversar. Nós estamos jogando dinheiro fora aqui em alimentação ou em restaurantes e estamos deixando as crianças sem uma escola boa, vamos supor. Tá. E a questão que nós estamos devendo para o telespectador é, quando você casa com uma pessoa, você imagina que ela é de um jeito. Aí você vai descobrir que ela não é. Sempre. Isso acontece sempre porque não dá para conhecer tudo antes. Ok. Mas e quando acontece da pessoa mudar muito depois do casamento? Ou a pessoa ter se casado enganada, quer dizer, achava que a pessoa era de um jeito e depois do casamento descobre que ela é bem diferente e tal. Como é que se resolve isso pelo parâmetro cristão? Pois pelo parâmetro cristão a gente só sabe que pode só ter o divórcio se houver caso de traição, né? Se não houver traição, a gente vai ter que entrar no consenso, vai sentar, vai orar, vai colocar diante de Deus. Eu, pastor Heber, pessoalmente, quando eu sento com um casalzinho que estão pensando em casar, em contrair um noivado e depois um casamento, eu digo assim, me dá 3 defeitos dela. Pastor, ela não tem defeito. Eu falei, não casa. Não casa. Eu falo para ele, me dá 3 defeitos dela. Eu quero que tu me mostre 3 defeitos dela. Eu falo para ele, não, pastor, ela não tem defeito. Vocês vão se dar mal. Vocês vão se dar mal. O casamento de vocês não vai para frente. Procura antes descobrir os defeitos da pessoa. E outra, descobrir os defeitos, porque tem defeitos que não é pecado, é questão de personalidade. Você vai conseguir conviver com isso? O cara vai casar com uma corintiana, por exemplo. Não dá, não tem jeito. Mas eu já vi um caso assim... Não tem comunhão de luz com trevas, irmão. Eu conheci um caso assim que foi terrível. O pessoal, eles casaram e o que acontece? Ele não tinha paladar, ele não sentia gosto e não tinha olfato, ele não sentia o cheiro. E ela era tremendamente assim, ela tinha uma percepção tremenda assim de cheiro. E o que acontece? Ele conseguiu esconder isso dela. O rapaz conseguiu esconder isso dela. E daí, depois, quando eles foram casar, aí ele fez o quê? Ele comprou cachorros e tudo mais, aquele negócio. E acontece,
Ele não sentia cheiro de nada, e ela sentia muito cheiro. E quando ele fazia comida também, era queimado, ele disse, tá gostoso e tal. Ele disse, tu não tá sentindo? Aí depois que casaram, ele disse assim, ó, não, eu quero te contar uma coisa. Eu não sinto gosto de nada e não sinto cheiro de nada. Foi uma luta. Eu tive uma luta travada no meu escritório. Eu disse, Jesus, e agora o que a gente vai fazer? Aí que eu entro na crentolândia, né? Que o senhor falou. A gente teve que orar, a gente teve que, sabe, colocar diante de Deus aquela situação. Eles tiveram que ter muito controle emocional. Eles tiveram que ter, sabe, meu Deus, ela ficou chateadíssima. Como é que tu foi me enganar um negócio desse? Porque ela dizia assim dentro de casa, tu não tá sentindo o cheiro desse cachorro? Aí ele disse assim, ó, não tô sentindo. Mas como tu não tá sentindo? Olha só. Ela achava que ele estava desfazendo dela. Exatamente. E outra coisa, quando ela fazia uma comida e tal, tudo era bom. E ela disse, mas eu tô sentindo, tá tão ruim o sabor dessa comida, tu não tá sentindo? Aí um dia que ele não aguentou, ele pegou e desabafou. Olha a luta que foi. Então eu sempre digo assim, ó, procura saber, tem que ter uma sinceridade antes. Mas eu digo assim, pastor Heber, assim, ó, há uma diferença entre casar, como eu digo de novo, conhecendo a palavra e não conhecendo a palavra. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem que pensar nisso, né? Vamos lá. E a pastora? Eu acho que casar enganado, eu acho meio difícil. A não ser que casar assim, tem pessoal que casa em 3 meses, né? Conheceu, em 3 meses já casa. Isso não quis ver, muito né? difícil. Aí não quis ver. Na verdade é que a pessoa não quis enxergar. Eu acho que tem que ter Aquilo que o pastor 1 ano falou. e meio, 2 anos. Qual é o defeito dela? Não tem defeito. Tá. Então tem que conhecer a pessoa antes de casar e ver os sinais, né? E conversar e negociar, mas ver os sinais, ver se a pessoa faz tal coisa que me incomoda, me machuca. Quais são os 3 maiores defeitos do seu marido? Ao vivo aqui, não, meu marido não tem defeito. Meu marido é maravilhoso. Tá bom, então tá. Se eu perguntasse isso para ele, a respeito da irmã, o que ele responderia? Ai, meu Deus, teimosa, turrona. Ela sabe na ponta da língua. Cada um tem que analisar, né? Tem que fazer uma introspectiva, né? De se conhecer. Que às vezes a culpa não é do outro, né? É nós mesmos que estamos levando o nosso peso em cima do outro. Então é um reflexo. Estou olhando para ele, mas estou me vendo. Então tem que se conhecer. Tá bom. Muito bem. Pastor, como fazer quando o casamento ficou muito, assim, rotineiro, sem graça nenhuma? Uma viagem, muita gente recomenda isso, né? Faz uma viagem para a Europa, se endivida e faz uma viagem, não sei o quê. Acho que passa uma massa corrida por cima daquele buraco, né? Fazer só uma viagem. Não é errado fazer viagem. Eu e minha esposa, a gente faz muito assim, a gente gosta muito de combinar a viagem e ficar alimentando aquilo, né? Alimentando semanalmente, tá chegando e tal. Mas quando tá nesse ponto, é diferente. Eu anotei várias coisas aqui para falar, acabei não falando, mas é muito controle nessa hora. A pessoa tem que fazer isso que a pastora falou, a questão de se analisar, eles têm que se aproximar, tem que haver uma proximidade maior. Eu por ser pregador do Evangelho, acreditar muito na Bíblia, eu acredito sim que a gente vence muito, sim, em oração, na orientação que Deus dá pra gente, a gente começar a obedecer. E a questão muito assim de se julgar a si mesmo. Eu sei que Paulo falou para Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sei que ele falou para Santa Ceia, mas de vez em quando eu faço isso. Será que não sou eu o pivô dentro de casa? Será que não estou sendo eu o pivô, que nem a pastora falou, assim, sou teimosa? E eu de vez em quando fico analisando, meu Deus, será que eu casaria comigo mesmo? Será que eu me aguentaria do jeito que eu sou? E eu começo a me analisar e eu começo a mudar. Eu disse, não, eu vou mudar isso. E daqui a pouco, quando começa a bater muito na tecla, quando a Catiane, minha esposa, ela começa a bater muito na tecla sobre aquilo ali na minha vida, eu começo a dizer, não, isso aí eu estou errando isso aí, eu tenho que mudar nessa questão. Quando eu começo a bater muito na tecla dela, ela disse assim, tá muito isso, tá batendo muito na tecla, tu é muito teimoso, tu é muito teimoso, tu é muito teimoso, tu é muito teimoso. Eu acho que, será que eu estou inventando na minha cabeça ou é fato? E a gente senta, a gente conversa na palavra e as coisas vão se acertando. Mas tem N coisas, pastor. Eu posso puxar a calinha rapidinha?
Posso? Quanto tempo tem ainda? Posso puxar a colinha? Ó? Perdoar, resolver os conflitos, não se afastar, se aproximar, sair da rotina, ser mais amigos e não ficar só na questão de relação sexual, fazer elogios sinceros uns para os outros, não ficar só beijando no rosto, mas beijar mais na boca, ligar para saber como é que foi o dia, cuidar do desleixo, da higiene, cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, ceder a discussões bobas, porque vai minando, discussãozinha boba vai minando. Eu coloquei também aqui, ó, começar o dia com café na cama, começar o dia, muitas vezes puxar o relógio uns minutos antes e ter aquela vida íntima. Puxa uns 15, 20 minutinhos antes, sei lá. Puxa, tu coloca ele para despertar e tem aquela vida íntima logo de manhã, sabe? Começa a ser mais tolerante um com o outro, almoçar junto. Eu coloquei sair de casa, não ficar sozinhos, ficar sempre na frente da televisão e celular. E para finalizar, ó, ainda que precise marcar hora, ou para dar uma escapadinha, tem que coabitar, pastor. A maioria dos relacionamentos que eu vi, o problema é a falta de coabitar. A maioria. De repente estão achando, o pastor Mike só pensa nisso. Não é isso. Eu estou falando, a maioria é a falta disso. Vai acabar o casamento. Tá bom. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que tem detalhes pequenos, né? Como, por exemplo, saiu, dá a mão, né? Tá andando lá no shopping, dá a mão, passeia junto, de mão dada. Não pode fazer uma viagem? Vai nos parque público, compra um picolé, senta num banco, bate um papo. Sai da rotina, né? Sai da rotina, coloca assuntos, por exemplo, eu sei que ele gosta de música, ouvi uma música bonita, ô amor, olha que bonita essa música, gostei, estou mandando para você. Um livro que ele está lendo, ele falou, vou acabar de ler e você lê. Porque a gente tem outros assuntos para debater, além de igreja, né? Que às vezes outro dia a gente estava assim, deitado na cama, assim, antes de dormir, conversando, aí falando do irmão, do outro irmão, mas falou assim, aí ele, peraí, fulano de tal, sai da cama, fulano, sai da cama, a cama é só nossa. Peraí, vamos conversar coisas nossas. Começamos a falar da viagem, começamos a falar do que a gente esperava para nossas filhas. Planejar, né, pastor? Planejar. Planejar é muito bom. E, então, assim, tem coisas assim, passar a mão no rosto, né? Então, essas coisas assim acabam, né? E desgastando, e a pessoa não olhar no olho. Olhar no olho. Bom, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Quem quiser mais conselhos, é só falar com a pastora Luciana Piragini, da Igreja Evangélica Kyrios, ou com o pastor Michael Marques, da Igreja Internacional da Graça de Deus. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br. É só acessar lá e você tem a informação que precisa, na aba Convidados, né? Vamos ver quem ganhou a Bíblia que a Grade sorteou hoje. O Edson, de Praia Grande, na cidade de Oceano. Valeu! A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá!